Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula, então, sobre culturas tradicionais e vamos falar a respeito dos povos indígenas. Como é que vocês estão em tempo de quarentena em casa? Estão se adaptando? Como é que está indo? Eu espero que essa aula ela possa ajudar e, e que ela possa ser tão interessante quanto se eu estivesse em sala de aula com vocês, tá? Essa aula é uma aula mais teórica, e vai dar prosseguimento na aula passada, onde a gente fez o trabalho das penas, onde nós fizemos já algumas coisas, já fizemos alguns estudos sobre grafismo. Então, nós vamos estudar agora, entender um pouco sobre essa realidade, né, dos povos indígenas. Um pouquinho, superficialmente, mas vamos retratar um pouquinho, tudo bem? Primeiro, eu coloquei um slide só como uma brincadeira, né, que retrata agora esse momento de quarentena, né? Olha lá, momento exato em que o vírus começou a destruir o Brasil. E aí ele mostra o momento em que os portugueses estão chegando no território brasileiro, né? É estranho a gente pensar que o Brasil, por exemplo, não era um lugar vazio, né? Ele já era um lugar que já tinha uma população, que já tinha a sua tecnologia, o seu modo de viver, os seus costumes, eles já tinham a sua religiosidade, eles já tinham a sua forma de lidar com a vida, com a morte, com as mais diversas estruturas da vida, né? E quando eles chegaram, os portugueses chegaram aqui, eles encontraram esses povos, né? E devagarzinho, né? Devagarzinho, acabou tudo, né? Então, olha só. Será que realmente nós podemos chamar de o descobrimento do Brasil ou a invasão do Brasil? Será que uma imagem que representa melhor essa situação é essa aqui, né? Como barcos imponentes chegando na praia e trazendo como se fosse um conhecimento superior, uma sabedoria, porque eles dominavam grandes barcos com velas. Será que isso realmente era importante para quem já morava aqui, né? Toda essa tecnologia realmente fazia falta para os povos europeus, mas será que realmente fazia falta para quem já morava aqui? É uma coisa para se pensar, né? Mas eles vieram, eles chegaram, né? Imagina você na sua casa e aí de repente chega, sei lá, um alienígena numa nave espacial e para na porta da tua casa e fala assim: dá licença que eu vou morar aqui agora. Mais ou menos assim, né? Aqui, por exemplo, ó, retrata mais ou menos como é que foi esse momento, né? Ele não é um momento glorioso. Vocês observam que nessa primeira imagem eles colocaram como se a câmera, tá, é um desenho, óbvio, mas eles colocaram como se a filmagem, o foco do desenho, como se fosse de baixo para cima. Quando você coloca de baixo para cima, como se a pessoa estivesse embaixo para cima, eles estão tentando mostrar uma superioridade, uma coisa, né, grandiosa, fabulosa chegando. Já na segunda imagem, observe, né, isso foi muito mais a realidade que aconteceu. Eles chegaram aqui e simplesmente acabou, né? Tem muitas pessoas que não concordam muito com essa minha fala, né? Mas se a gente for observar, por exemplo, as terras indígenas no Brasil, olha como que era, né? Na época dessa invasão, a distribuição. Então nós tínhamos aqui, ó, por exemplo, se você for observar aqui em laranja, né? Ó, pertencia ao povo Tupi-Guarani, o povo G, o povo Aruac, o Caribe, então, tinha diversos povos que ocupavam todo o Brasil. Então, todo o Brasil ele tinha grupos indígenas e era totalmente preenchido com grupos indígenas. Já no segundo mapa, dá uma olhada. Isso é o que restou dos povos indígenas. Observe, aqui no estado de São Paulo tem uns pontinhos aqui que a gente não consegue nem ver direito, né, do que sobrou. Então, o que houve foi uma devastação. E o que as pessoas acham estranho hoje é que várias políticas voltadas para
a causa indígena, são políticas de reparação. Embora que não vai ser possível reparar isso. Mas não tem como. Mas essas leis, elas tentam proteger o que restou, porque não restou quase nada. Mas as pessoas insistem em colocar como se a causa indígena ainda estivesse ocupando muito espaço. Nós temos muitas aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul, e se a gente for observar em Mato Grosso do Sul, olha os pontinhos verdes que tem aqui, né? Praticamente o Mato Grosso do Sul é todinho do homem branco. É todinho do homem branco, olha só, tá? E aí tem tanta disputa de terra, mas peraí, tá disputando o que de terra? Esses pontinhos aqui, exato. Agora, a reserva do Xingu, ela é uma das maiores reservas aqui, então realmente essa parte aqui ela foi preservada já há bastante tempo, né? Então ela conseguiu ficar aqui no meio, meio que intacta, né? Que é uma região uma região grande, uma região que tem várias cidades aqui dentro, cidades indígenas mesmo, né? Então aqui é uma região diferenciada, né? Mas observe, olha a diferença de um mapa para o outro, né? Realmente, o Brasil ele está em débito com esse povo. Ele está devendo alguma coisa, porque houve uma destruição muito grande. Então, é fácil a gente falar assim, os índios hoje estão querendo todas as terras para eles, ou estão querendo... Não, não estão. Eles eram donos de todo o país. Eles eram proprietários. Só que eles não tinham uma organização que registrava em cartório as terras, como o homem branco registra, como o modo europeu de viver registra, né? As fronteiras funcionavam de formas diferentes. E hoje em dia, né, parte dessas terras aqui, ainda muitas delas estão sendo invadidas e eles ainda passam por muitas situações complicadas. Teve terras, por exemplo, que foram vendidas, né? Terras que foram vendidas e as pessoas estão querendo tomar posse, mas espera aí, essa terra é uma terra de um povo indígena? Como assim você vai entrar lá e vai pegar agora e vai destruir tudo? Ah, mas essa terra é minha, eu comprei, mas espera aí, você comprou de quem? De quem era o dono dessa terra? Né? Quem era o proprietário? O proprietário é o que tem a escritura? Ou o proprietário é o dono que vive na terra já há mais de tantos anos, né? Os povos indígenas, se a gente for ver aqui no Museu Histórico de Penápolis, nós encontramos vestígios indígenas aqui do estado de São Paulo há mais de 3.000 anos. Se a gente for comparar com a história de Jesus, a história de Jesus tem 2.000 anos e 20, né, que é o ano que nós estamos agora. Há 3.000 anos já tem vestígios da presença indígena, por exemplo, na nossa região. Então, quem que realmente é o dono dessa terra? Ou essas terras foram tomadas, foram roubadas? Então, é importante a gente tomar cuidado quando a gente lida com a questão indígena. A gente tá tratando de que um povo que era uma presença marcante e que ela foi diminuindo. Houveram guerras. É logicamente que os índios eles tiveram muitas ações de resistência. Tem muitas pessoas hoje que têm ressentimento dos indígenas, principalmente porque morreram brancos também. Mas o número de indígenas que morreram foi simplesmente todo um Brasil, né? Foram muitos, muitos e muitos. Então, não dá para colocar na balança quem está certo, quem está errado, porque na verdade, quando existe uma guerra, todos perdem. Não tem como se ganhar numa guerra. Na verdade, numa guerra há sempre mortes de todos os lados. Então, essa causa é uma causa que a gente tem que tratar com um certo cuidado e com um certo respeito, né? Porque muitos brancos, vamos dizer assim, europeus que foram trazidos para cá, também foram trazidos para cá sem culpa. Não tinham culpa de vir para cá, foram colocados aqui, né? Então, muitas situações foram complexas, né? Foram muito complexas. Então, se a gente for estudar a raiz de tudo, né, existe sim a intenção de vir para cá para colonizar, para poder extrair coisas aqui do Brasil e para realmente pegar
os produtos e os bens, né, e realmente pegar daqui e levar para Portugal, mas existem outras visões, então a gente não pode ser extremista, né, extremista de simplesmente pegar e falar que, que vamos dizer assim, que só tem um ponto de vista, só tem um olhar, uma forma de enxergar o problema. Não. São várias formas. E a arte ensina a gente justamente isso. Sempre analisa uma situação por vários pontos de vista. Isso é muito importante. O que eu acho, mas o que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro pensa. Mas hoje, o meu foco é para mostrar para vocês como isso se deu. Tá? Então, existe realmente a necessidade de terem políticas públicas de reparação. Reparação, tá? Essas políticas de reparação, elas buscam não minimizar, elas buscam tentar dar condições para que os indígenas hoje possam sobreviver. É mentira quando as pessoas dizem que os indígenas recebem salário. Eles não recebem salário nenhum. Eles vivem com o que eles trabalham, com o que eles produzem, com o que eles fizerem. Eles trabalham como os homens brancos, senão eles não recebem salários, né? Dentro da aldeia, das aldeias, tem um representante da FUNAI lá, por exemplo, que talvez ele pode ser assalariado. Algumas aldeias indígenas têm postos de saúde e tem os postos onde são funcionários indígenas, então eles recebem porque eles trabalham lá, mas ninguém recebe dinheiro para ficar sem fazer nada lá. Ninguém tem salário. O cacique, por exemplo, não ganha salário de cacique, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer alguma coisa. E hoje a maior parte dos índios, dos indígenas, eles continuam indo para a roça e eles continuam ainda sendo usados da mesma forma que na época da colonização eles queriam que o indígena fosse para a lavoura e ficasse nos campos, né, ajudando, a produzindo, colhendo, plantando, né? E muitos hoje ainda se encontram nessa condição, né? Nós temos um problema na escola indígena porque muitas crianças começam a chegar na idade de 11, 12 anos, né? Elas acabam indo para a lavoura, porque precisa comprar comida, precisa viver, precisa pagar as contas, precisa, né? E aí é uma situação complicada, é uma situação complicada, né? Mas vamos lá, vamos avançar. Trabalhar com educação indígena é estranho às vezes, né? Existem algumas aberrações na internet, existem algumas coisas assim, né? E aqui eu trouxe a imagem do Globo Repórter, porque no Globo Repórter ele tem aquele jargão que ele sempre fala, né? Assim, é, onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem, né? E quando a gente vai trabalhar com a questão indígena, tem trabalhos escolares que começam a trabalhar a questão indígena meio que dessa forma. É uma coisa assim, meio zoado, entendeu? Não permitam, né? Vocês como professores, se vocês trabalharem dessa forma, sinceramente, como eu falo para vocês, né? Vocês vão estar fazendo uma coisa muito errada, né? Vão estar fazendo uma coisa muito errada, tá? Não comecem o trabalho por aí, onde vive, como se alimenta, como assim, né? Eu lembro que eu tenho bastante contato com a aldeia aqui em Braúna, e, e aí a professora chegou para mim e falou assim, então, eu achei estranho, eles chegaram para a gente e perguntaram assim, o que você come? Eu falei, ué, como assim, como que eu como? Então, olha só, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao programa, certo? Mas esse hábito assim, de onde vive, como se alimenta, como se reproduz, a gente encontra algumas aberrações na internet. Olha outra que legal. Na tribo, eles vivem comendo raiz, caçando e pescando, guerreando feliz. A oca é a morada, o cacique é o guerreiro, a taba é a aldeia, pajé é o feiticeiro, Deus é Tupã, a lua é Jaci, a língua que eles falam é Tupi-Guarani. Ah, que fofo, né? Gente do céu, que coisa. Como assim eles vivem lá comendo raiz e caçando e pescando? Comendo raiz. Peraí, a gente está falando disso quando? Em 1500, eles comiam raiz também. Mas eles comiam muitas outras coisas. Como assim?
né, caçando e pescando, guerreando feliz. Isso retrata o índio de quando? Né? Que é isso? A oca. Peraí, então vamos lá. Vamos tirar isso ali. Agora tem uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui. A língua que eles falam é Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Nós temos aproximadamente quase que 300 línguas indígenas diferentes só no Brasil. 300. Não é uma, duas, três, não, são 300. Tá? Como que eu posso falar que a língua deles é o Tupi-Guarani? Peraí. Aqui na aldeia de Tupã não são os Tupi-Guaranis. Aqui na aldeia de Tupã são os Krenaks e os Caingangues. Aqui em Braúna são os Terenas e os Caigangues. Né? Os Tupi-Guarani nós encontramos em Bauru. Né? Então, peraí. Deus é Tupã? Peraí, Tupã pode ser que seja para o Tupi-Guarani, seja Tupã, mas para os outros povos não é Tupã. Por exemplo, tem outros nomes. Não dá para mim rotular e colocar as coisas dessa forma, porque cada lugar ela tem um nome diferente, ela tem uma forma diferente de se tratar, ela tem uma concepção diferente. Então, vamos lá, vamos avançar. Essa abordagem também é bem estranha. Vamos brincar de índio. Quem já. Olha só, por favor, se você for dar uma aula sobre, sobre os índios agora, dia 19, pelo amor de Deus. A música da Xuxa, ela pega uma cultura americanizada. Índio brasileiro não faz. Não faz. Isso não é brasileiro. Essa tradição de bater na boca, tal, talvez seja do índio americano. Mas no Brasil, eles não fazem isso. Esse negócio de brincar de índio, bater na boca, né? Não dá, não é. E aí a gente vai brincar de índio quando era pequeno e brincava do cowboy versus o índio, e aí um guerreando com peraí, como assim? Né? Não, os índios brasileiros não são assim. Peraí, então vamos lá. Não usem essa música. Não usem. Estou avisando, não usem. Então vamos lá. Uma pesquisa básica sobre os indígenas. O que o indígena come? Né? Então, o que o indígena come? A gente precisa analisar essa situação de duas formas, ué. O que o indígena come? Peixe, milho, mandioca? Mas o que ele come hoje? Ué, comida. Ele come o que você come. Ele come lá arroz, feijão, uma carninha, tal, uai, salada. Eles comem comidas normais. Agora, se eles quiserem sair para caçar e quiser pegar alguma coisa para poder complementar a alimentação, beleza. Mas o mesmo direito que você tem de poder escolher o que você pode comer, eles também têm o direito de escolher o que eles podem comer. Tá? Então, como assim? Né? Então, porque eles são indígenas, eles são obrigados a viver como se o tempo não tivesse passado e como se eles vivessem como se fosse há 1500, fosse em 1500, fosse há 500 anos atrás e fosse igualzinho. Peraí, vamos lá. Como chama a construção onde o índio mora? Com quais materiais são feitos? E aí, como é que chama aquela construção onde o índio mora? Né? Que materiais são feitos aí? Né? É lógico, tem duas formas de se analisar essa situação. Na época da invasão e nos dias atuais. Então, olha só, a resposta que todo mundo espera ver é essa aqui. Né? Só que, na verdade, hoje, se a gente for ver, é mais fácil a gente encontrar construções. Construções de alvenaria. Uai, então, como se chama a construção? Casa? É casa mesmo. Com quais materiais são? Tijolos. E isso pode ser assim. Pode ser que alguma aldeia queira ter um centro histórico, uma forma assim, tipo de poder mostrar para os visitantes como era uma moradia antiga e tal.
né? Tem algumas aldeias que ainda usam moradias antigas e usam ainda essas formas tradicionais, só que ele não é obrigado. Da mesma forma como que você pode escolher como você vai construir sua casa, eu quero construir de tijolo, eu quero fazer o telhado assim, eu quero fazer dessa forma, não sei o quê. Eles também têm o direito de escolher. Se eles, vamos dizer assim, eles são pessoas iguais a gente, com os mesmos direitos. Eles são, eles têm o direito de escolher como vão morar, né? Tem muitos indígenas que moram nas aldeias, mas hoje nós temos vários indígenas também que moram na cidade. Não é porque mora na cidade que ele deixou de ser indígena, né? As pessoas precisam ser respeitadas e assim, esse direito, né? As pessoas quando vão nas aldeias acham que vai chegar lá e vai encontrar um monte de gente pelada, sem roupa. Como tem gente que vai com excursão de escola para as aldeias, para conhecer as aldeias, chegam lá, vê todo mundo gente vestida, chega lá e vê casa de tijolo, e sai de lá frustrado, porque eles queriam encontrar aquela coisa de 1500. Gente, pensar dessa forma é querer que a aldeia fosse algo tipo um zoológico, onde você representasse antigamente lá morando. Para com isso, né? A modernidade chegou a todo mundo. Vamos tratar o assunto com a devida seriedade, né? Braúna, por exemplo, a aldeia é tão próxima à cidade, por que eles não vão poder usufruir das coisas que tem na cidade? Por que eles têm que se fechar dentro da aldeia? Né? Então, chegou lá, tem que, sei lá, proibido usar roupa? Como assim? Né? Então, observe, olha ali, né? Ele vai morar ali porque se já existe tijolo, tanto a arte como toda a tecnologia, ela é feita com os recursos que a gente tem à mão. Se hoje nós temos tijolo à mão e é possível ser usado, por que, que eu não vou usar? Como assim? Né? Então é importante esse olhar, né, sobre essa influência do homem branco. O homem branco entrou, invadiu, fez tudo o que tinha que fazer. Né? O indígena ele também se modernizou. E nos dias atuais nós encontramos aldeias, por exemplo, onde já tem casas de tijolos. Algumas aldeias mantêm a casa de reza, mas algumas aldeias hoje em dia, por exemplo, já não tem essa casa de reza mais, né? Tem alguns povos que conseguem manter mais a sua tradição. Tem outros povos que já estão um pouco mais desconectados. E aí a escola indígena ajuda a trazer de volta essa cultura. Então, muitos já estão nascendo, por exemplo, e já estão sendo criados sem conhecer a língua indígena pertencente ao seu povo. E aí a escola indígena é que traz esse resgate. Aqui em Braúna, por exemplo, na escola indígena existe a disciplina onde eles vão trabalhar o idioma, né? Eles vão trabalhar a língua, vão trabalhar o caigangue, vão trabalhar. E agora está acontecendo assim, como eles moram tudo numa mesma aldeia, pode acontecer, por exemplo, de um caigangue casar com um terena. E aí, qual vai ser a língua que eles têm que falar? Então é interessante, talvez, eles começarem a entender, a conhecer as duas. Então imagina só, né? O homem branco muitas vezes aprende o português, talvez o inglês, os anos iniciais, e eles têm que aprender português, inglês, caigangue e terena. Então é uma, além do objetivo da escola de ensinar uma a língua portuguesa, que já não é fácil para a criança que está sendo alfabetizada, né? Muitas escolas já trazem o inglês. Agora, na aldeia, além disso, ainda tem que trazer o cailão terreno, é trabalhar a cultura. Então, vamos dizer assim, é exigido uma formação bastante ampla nas escolas indígenas. Vamos avançar? Como o índio faz para comer carne? Essa é uma pergunta boa, né? Essa cai muito. Como é que ele faz? O que as crianças vão responder? Né? Pai, eles vão caçar, vão. Geralmente o pessoal responde isso, né? Ah lá, como se fosse na época da invasão, né? Então, para eles comerem, precisava caçar. Hoje em dia, como que eles fazem para comer? Comer carne. Eles vão no açougue,
Pede lá, ó, me dá 1 quilo de tal coisa. Ué, se existe açougue, né? Porque quem caça, a caça corre, a caça foge. Existe um momento de vigília, um momento de calma, pausa, onde você tem que se preocupar com o cheiro, com um monte de outras coisas quando você está caçando. Quando você vai no açougue, a carne já está tudo ali, já prontinha. E o carpaz já até te entrega, já tudo cortadinho, bife, tudo certinho, não precisa desossar, não precisa fazer nada, tá tudo lá prontinho. Né? Por que, que ele não pode comprar a carne no açougue? E ele tem que sair para caçar? Caçar é uma opção. Se eles quiserem caçar, ótimo, né? Se eles quiserem catar um tatu, quiser comer lá agora está tendo bastante na região aqueles java porco, se quiser pegar aqueles java porco, tal, é uma opção, né? É uma opção, mas hoje eles também têm a opção do açougue. Por que, que eu vou negar a eles a opção de ir ao açougue? É importante que quando a gente fala de educação indígena, né, quando a gente fala sobre a questão indígena, que a gente fale justamente disso, né? Quando a gente visita uma aldeia, quando a gente vê a realidade de uma aldeia, a gente tem que ir preparado. E preparado para mostrar justamente isso, a igualdade. Né? Como os índios se comunicam. Como os índios se comunicam. Vai. Né? Olha lá, por sinal de fumaça, como na época da invasão, ué, não, eles usam celular, ué, como todo mundo usa. Ué, por que, que eles não podem usar celular? Como assim? Né? Ainda essa indígena, ela tá toda, né, com a roupa, com essa roupa, né? Só que no dia a dia eles não usam isso. Com certeza deve ser alguma festividade, alguma coisa assim, né? Mas é como se fosse a nossa roupa de ir na missa, assim, né? Aquela roupa mais chique, aquela roupa cerimonial, né? Então eles usam a roupa indígena como um cerimonial, mas no dia a dia mesmo, eles vão utilizar a roupa que a gente usa em casa mesmo. Eu muitas vezes estou lá com um camisetão, um short, é o que fica, né? E eles têm o direito de se vestir dessa mesma forma. Um outro ponto importante que eu não conhecia, eu aprendi recentemente, que é a diferença de tribo e de aldeia, tá? Então, é importante também a gente tentar destacar isso, que eles não gostam muito que a gente chame o lugar onde eles moram de tribo, porque a tribo seria uma aldeia indígena que não teve contato com o homem branco ainda. Então, existem alguns povos, sim, que vivem numa tribo, num lugar fechado, num lugar onde não tem contato com as outras pessoas, né? É uma coisa isolada. Mas hoje as aldeias, se a gente verificar aqui, elas são locais muito diferentes. Elas são locais onde tem acesso às pessoas, a gente pode marcar visitação, nós vamos lá, né? Quando nós vamos em dias de festa, a gente pode encontrá-los, por exemplo, com as roupas típicas, pode ter alguma exposição de fotos, alguma coisa de alimentação da época, pode ter alguma pesquisa legal para ampliar, mas na verdade as aldeias hoje elas são muito mais socializadas e tem a presença do homem branco no dia a dia, né? Então essa terminologia de chamar de aldeia é a mais apropriada do que de tribo, certo? Porque hoje, né, a maior parte das aldeias indígenas, elas já são, vamos dizer assim, elas estão em contato, tá? Tanto nós bebemos do conhecimento deles, como muitos deles também saem das aldeias e bebem conhecimento também do homem branco, para levar para a aldeia ou para levar para si, né? Então existe uma troca de conhecimento e uma troca de informação muito grande. E essa troca, ela é muito importante. Então, os espaços que têm esse tipo de troca, né, nós chamamos de aldeia, tá? Então vamos tentar evitar esse termo tribo, tudo bem? Uma outra questão a se pensar. Olhem o que diz Daniel Munduruku. Quando leem minha biografia, dizem que eu não sou mais índio, que já sou civilizado. Eu não sou índio, e não existem índios no Brasil. Essa palavra não diz o que sou, diz o que as pessoas acham que eu sou. Essa palavra não revela a minha identidade, revela a imagem que as outras pessoas têm e que muitas vezes é negativa. Então, olha só, essa palavra índio, será que realmente essa palavra índio ela tem todo esse
peso mesmo, né? Ela tem todo esse peso. Ele não gosta dessa palavra índio, né? Ele gosta mesmo que seja utilizada a terminologia indígena, né? Vamos prosseguir. Tá? Dia 19 de abril, dia do índio. Ele diz que no dia 19 de abril a gente comemora um equívoco, porque se esconde a diversidade dos povos que existem no Brasil. Cada povo cria seu modo de estar no mundo a partir da cultura, que é alimentada pela língua que ele fala. E cada povo tem suas tradições, sua crença, sua cultura, sua política e economia. Nós aprendemos que só existe a língua portuguesa por aqui, né? Mas no Brasil existem 307 línguas muito antigas e diferentes entre si. Então, olha só, Dia do Índio, índio, essa palavra, ela tem um peso, ela tem um significado. E olha só, 307 línguas muito antigas e diferentes entre si. Cada povo tem o seu modo de estar no mundo, a partir da cultura, que é alimentada pela língua que ele fala. E cada povo tem as suas tradições, sua crença. Então, eles não têm só uma religiosidade e nem todos a figura de Deus para eles seria Tupã, né? Algumas aldeias fazem algumas coisas que as outras não fazem. Alguns rituais eles podem ser mostrados para as pessoas, mas muitos rituais eles não podem mostrar. São coisas particulares deles e devem ser respeitadas, né? Cada povo tem a sua tradição, tem a sua forma de viver, tem a sua cultura, a sua política, a sua economia. São formas muito distintas. E quando a gente fala no Dia do Índio, é como se a gente catasse tudo, colocasse num caixotinho só padronizado. Ó, índio é esse aqui, que tem essa peninha na cabeça desse jeito, e que ele simplesmente usa esse tipinho de roupa aqui e tal. E aí a gente trabalha uma forma tão pequena, tão inferiorizada, tão mínima, que realmente assim não traduz a diversidade da cultura indígena, não traduz a riqueza, né? Se a gente for estudar um pequeno aspecto, por exemplo, a arte plumária, se a gente for ver a arte plumária nos diversos povos, elas são tão diferentes, né? Quando a gente estuda a fundo, a gente consegue observar. Só de olhar, você fala: olha, esse aqui é de tal povo, ah, esse aqui é de tal povo, porque elas têm características próprias. Vocês já fizeram um levantamento sobre grafismo. Vocês viram que cada grafismo vem de um povo diferente. Vocês pesquisaram na internet, fizeram os trabalhos das penas que eu pedi, né? Então, nessa pesquisa vocês viram que os povos eles são diferentes, né? Cada povo tinha sua forma de desenho, tinha suas cores, tinha sua forma de representar as coisas, né? Então, como que eu vou colocar tudo num pacotinho fechado e colocar assim, ah lá, Dia do Índio? Para vocês acharem que eu não estou exagerando, vamos dar uma olhadinha. Eu procurei no Google a origem da palavra índio. Procurei no Google, tá? Então lá. A denominação provém de um equívoco de Cristóvão Colombo, que ao tocar a ilha de Guanahani, pensou ter chegado às Índias nascentes. E o termo indígena, que é o que seria mais legal, né? Ó, natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria. Olha só, né? Então vamos dizer assim, é melhor chamar eles por um equívoco, que seria a palavra índio, olha lá, índio, que é um equívoco, ou chamar de indígena, né? Que é natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria. Então, a palavra indígena, ela condiz mais com a condição do que do índio. Isso aqui foi pesquisando, uma pesquisa simples da origem da palavra no Google. Agora, olha só como o negócio fica mais feio. Qual é o contrário da palavra índio? Contrário. Afável, afetuoso, amável. Espera aí, espera aí. Quer dizer que índio é inimigo,
Não tem nada de amável, não é afetuoso, não é. Como assim? É oposto a índio. Ah lá, benéfico, bom. Então chamar uma pessoa assim, ah, você tá parecendo um índio, quer dizer que você é mau? Caridoso, carinhoso, clemente, compassivo, complacente. Olha como vem embargado de coisas. Olha, todo esse peso. Olha só, o que é oposto a índio humano, como se o indígena não fosse. Como assim? É um absurdo muito grande, né? É um absurdo muito grande essa diferença. Então, esse é o peso da palavra índio, tá? Isso aqui é uma pesquisa simples no Google que vocês podem ir lá fazer, né? Agora imagina se você fosse procurar alguma coisa sobre você na internet e você encontrasse todas essas traduções aqui, né? Agora eu peguei aqui palavras semelhantes, né? Palavras semelhantes à palavra índio. Abusado, afoito, alentado, eu não sei o que é alentado, né? Olha lá, arruaceiro, brabo, brigão, cabra macho, desordeiro. Gente, essas são palavras semelhantes que o Google trouxe a respeito do termo índio. Olha o peso que essa palavra traz. Então, gente, vamos tentar organizar alguns termos. Vamos tentar avançar em alguns detalhes. Eu sei que não traduz tudo o que precisa ser falado, não traduz tudo o que tem que ser comentado. Mas vamos tentar usar o termo indígena e não índio, tudo bem? Vamos tentar olhar para a realidade do indígena no Brasil, suas tradições, suas culturas, sua realidade, e não aquela visão de 1500 romantizada, aquela coisa, né, como se fosse o índio que estivesse. Eu posso trabalhar com aquela visão? Bom, desde que eu fale, olha, gente, em 1500 era assim, hoje não é assim, hoje funciona assim. Mas tem alguns povos hoje que ainda cultivam aquela tradição, né? Tem alguns povos que já estão diferentes. Então é importante mostrar essa diversidade, tá? E a gente quebrar esses estereótipos, esses preconceitos, né? Olha lá, vamos procurar saber sobre as dificuldades que os povos indígenas encontram hoje. Quais dificuldades encontram em suas terras? Por que existe tanto conflito? Vamos conhecer o indígena a partir do ponto de vista do indígena e não do povo europeu. É fácil você perguntar, tá, e analisar do ponto de quem veio aqui e falou assim, poxa, esses índios, eles ficam aqui ocupando espaço, agora eles têm terra lá, eles não usam, eles fazem isso, fazem aquilo outro, né? Ah, eles têm que ser tudo empreendedor, porque eles têm terra e não estão produzindo na terra, estão fazendo isso. Todo mundo acha que sabe como é que o indígena deveria viver. Na verdade, quem tem que responder essa pergunta é ele, quem é indígena. É ele. Alguém fica falando como é que você tem que lidar com o seu jardim, com a frente da sua casa, se a sua casa tem que ser assim, assado de outra forma. Alguém tem o direito de pegar e falar para você e pedir para você e falar que você está errado e que você tem que mudar tudo, né? E por que as pessoas, os que não são indígenas, acham que tem que olhar para as propriedades e terras indígenas e falar assim, ah, vocês assim, tal, isso, e ficam criticando e colocando os seus pontos de vista lá? Peraí, você é indígena, você passou por essa situação, você viveu toda essa agressão, você viveu todo esse processo, todo esse problema? Não viveu. Então, peraí, menos, menos. Vamos analisar a situação do indígena do ponto de vista do indígena, aí a gente realmente vai conseguir avançar em realmente lidar com essa situação, né? Outras coisas. Outra coisa que eu gostaria de citar com vocês é essa. Eu coloquei essa imagem onde são tintas, como se fossem numa água, meio que se misturando, e justamente para destacar essas fronteiras líquidas. A gente costuma chamar de fronteiras líquidas porque essas cores, quando essas tintas, quando se misturam, elas viram outras cores e viram outras coisas. E a formação cultural brasileira hoje, ela se encontra de tal ponto que a gente não sabe onde começa uma coisa e termina a outra.
Tá? A princípio foram os povos europeus que vieram para cá, mas depois vieram os africanos, depois que acabou a escravidão vieram outros povos de outras regiões, vieram outros povos para cá, e hoje a cultura brasileira ela é uma mistura de todos esses povos. Hoje, por exemplo, a gente vai no supermercado e a gente come comida de diversas regiões, de diversos lugares do mundo, né? Como, por exemplo, eu posso comer um quibe, que não é tradição brasileira, como eu posso chegar e usar um shoyu, que não é tradição brasileira, né? Como, vamos dizer assim, não é tradição brasileira, não. Que não é própria dessa região, que é um costume importado de uma outra região. Porque hoje, essas coisas fazem parte da nossa cultura, né? Elas se incorporaram, elas entraram aqui na nossa cultura e hoje, vamos dizer assim, hoje faz parte da. O que, por exemplo, é uma coisa que eu como desde criança. E, e eu sempre vou gostar, eu gosto de kibe, para mim isso está no meu inconsciente, né? Está na minha cabeça e é uma coisa que faz parte, como dizer assim, isso não faz parte da minha cultura? Não, faz parte da minha cultura, sim, né? Eu sou brasileiro e isso faz parte da minha cultura aqui no Brasil. Mas ele é originário de uma outra região? Sim. Ele é originário de uma outra região? Foi um costume trazido? Foi. Mas faz parte hoje do meu dia a dia, né? Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos bobos, assim, só para a gente ter uma ideia, né? Heranças indígenas em nossa cultura. É claro que cada povo tem suas tradições e costumes diferentes. Então, os povos indígenas, eu não posso falar que todos os povos indígenas fazem isso. Não. Todos eles têm hábitos e costumes diferentes, mas, em geral, eu vou destacar alguma coisa que está na nossa cultura e que também está na cultura deles, certo? E que hoje faz a nossa cultura, tá? Então, por exemplo, aqui na comida, né? Uma coisa que eu achei interessante foi a pipoca, né? A pipoca é um costume indígena. Eles colocavam as espigas de milho assim perto da fogueira e aí estourava tal. E esse hábito hoje de comer pipoca, por exemplo, foi para o mundo todo, né? E é um hábito indígena, principalmente dos povos aqui das Américas, né? A tapioca, a canjica, né? São alimentos hoje que estão presentes na alimentação da gente e a gente às vezes não se dá conta de que é uma tradição indígena. Né? Na língua portuguesa, por exemplo, tem diversas palavras que são de origem indígena. Eu vou citar algumas aqui, por exemplo, da origem tupi, que é abacaxi, açaí, amendoim, arara, jacarandá, caju, capim, piaba, jiboia, urubu, algumas cidades, né, Curitiba, Tatuapé, né, guri. Então tem várias palavras, por exemplo, que fazem parte hoje do nosso dicionário, né? Na música, por exemplo, tá? Diversos instrumentos. Então, por exemplo, assim, quando a gente vê as maracas, as flautas, o pau de chuva, alguns tambores, o tambor ele é presente tanto da cultura africana como da cultura indígena. Então, essas heranças, né, elas se misturam, por exemplo, na nossa cultura e hoje elas fazem parte da nossa cultura, estão presentes e às vezes a gente não consegue separar, peraí, isso aqui é indígena, isso aqui é africano, isso aqui é nato brasileiro, não, peraí, né? Faz tudo parte da nossa cultura. Hoje isso é misturado, é intrínseco à nossa cultura, faz parte, né? E tiveram origens. Então, se a gente for ver a maraca, por exemplo, ela teve essa origem a indígena, né? E hoje está presente na música, está presente em várias regiões, em vários estilos musicais, né? Nos costumes. Então, por exemplo, o hábito de tomar vários banhos durante o dia, né? É um costume indígena, né? Tratar doenças com ervas medicinais, nossa, né? Eu aqui em casa, por exemplo, até tenho minhas plantinhas medicinais aqui que eu sempre uso e tal, então tem aqui, né? Andar descalço. Em casa, por exemplo, eu sempre ando descalço e às vezes as pessoas estranham porque eu vou no supermercado às vezes descalço, eu vou buscar meus filhos na escola descalço e as pessoas estranham porque nem todo mundo gosta de andar descalço, né? E eu gosto, assim, né? E esse hábito de andar descalço é um hábito que a gente pegou, né?
que é uma tradição indígena e que a gente usa bastante hoje. Então, gente, falei bastante hoje para vocês a respeito dos hábitos, dos costumes, né, dessa realidade indígena. Espero ter contribuído. O assunto não se esgota aqui, ele é muito imenso. Eu espero ter tratado o assunto com respeito. Espero não ter cometido muitas gafes e ter saído do conteúdo. A minha, a minha intenção principal, tá, é valorizar, é respeitar. Eu trabalhei mais ativamente junto com a aldeia aqui de Braúna, né, a aldeia Icatu, e não é fácil a realidade, não é fácil a, até a tomada de decisões dentro da aldeia, é tudo como se fosse uma grande família, e, e tudo tem que ser tomado com muita cautela, com muito cuidado, né? Porque é como se fosse uma grande família tomando certas decisões, não são leis, cumpra-se, não. Então nem sempre todas as regras funcionam em todos os lugares, e a gente precisa aprender a respeitar. Para mim sempre foi um grande orgulho, um grande, acho que foi um presente para mim poder ter convivido com eles em Braúna e junto deles ter conhecido outras aldeias, ter conhecido outros professores indígenas e ter tido contato com a realidade, né? Muitos materiais, muitos materiais eu tive na última FAPISP, numa FAPISP com eles aqui em Braúna, e é interessante, por exemplo, né, o material do EMAI não, do LER, que é do primeiro ao quinto ano, e ele trata, por exemplo, tem uma parte que vai trabalhar sobre folclore. E na parte de folclore falava sobre os seres da natureza. E eu vi um professor indígena falando assim com uma propriedade tão grande, com um conhecimento tão grande que eu fiquei impressionado, que ele disse assim: como que eu vou tratar esse assunto dos seres da natureza como folclore? Isso para gente, os seres da natureza, eles fazem parte do nosso cotidiano. Eles têm a ver com a nossa religiosidade, eles têm a ver com quem somos, né? Para nós, os seres da natureza, eles estão presentes e fazem parte do nosso cotidiano. Do jeito que ele falou, era mais ou menos como assim, era como se as pessoas estivessem tentando chamar como se fosse a minha religiosidade, né? A minha religião, por exemplo, como se fosse um folclore, né? E é estranho porque a gente olhando, né, e de fora, a gente não consegue perceber isso. E como isso afeta, né? Olha só, aquela pesquisa no Google, como ofende, assim, gratuitamente. Ninguém fez nada, a pessoa nasceu indígena, então peraí, ela já é desordeira só porque ela nasceu com só porque ela é indígena? Então, muito preconceito precisa ser combatido, né? Nós precisamos deixar claro para os alunos das escolas que trabalhar com a questão indígena é trabalhar com a igualdade, com respeito às diferenças, né? Mas reconhecer que somos todos iguais, somos seres humanos aqui nessa terra, compartilhando espaços, vivendo juntos, né? Construindo uma nação, né? E, e assim, estamos juntos. Nós vivemos, vamos dizer assim, a mesma batalha, a mesma luta, né? Todos nós queremos dias melhores, queremos uma educação melhor, nós queremos uma vida melhor e nós precisamos abraçar nossos colegas, nossos amigos que estão próximos, né? Nós precisamos caminhar juntos. Não tente olhar o indígena como com aquela visão de 1500. É uma forma de você pegar toda uma nação, uma cultura, um conhecimento, uma tecnologia e falar assim, não, é esse aqui que fica. Faz isso não. Beleza? Então tá, gente.
Espero ter contribuído. Um abraço. Até mais.